destrói sonhos. Amém. E nós falamos sobre um Deus que destrói sonhos. E aqui eu não quero livrar a barra de Deus, que Ele não precisa que livre a barra dele. Mas nós vamos falar hoje sobre um Deus que constrói sonhos. E como esses sonhos de Deus podem ser construídos na minha e na sua vida. Porque, irmãos, na última ministração nós falamos que Deus destrói sonhos. E essa ministração da última semana me impactou por causa de um livro. Esse livro chama O Deus que Destrói Sonhos. E a ministração da semana passada foi tirada desse livro, porque esse livro mostra que nós projetamos muitas coisas, mas tudo, ou quase tudo aquilo que nós projetamos, nem sempre está alinhado com aquilo que Deus quer que nós façamos. E porque nós não cumprimos aquilo que Deus quer, os nossos sonhos são frustrados. E preste atenção, a frustração do homem é toda por causa do seu plantio. Toda plantação que eu faço, eu colho, e as maiores frustrações que eu tive na minha vida, e aí que eu estou dizendo por mim, as maiores frustrações que eu tive na minha vida foi por desobedecer a Deus. As maiores frustrações que eu tive na minha vida foi por causa de desobediência a Deus. Mas também as maiores alegrias que eu tive na minha vida foi por obedecer à voz de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um Deus que constrói sonho. Domingo passado, a Rita ministrou quase tudo que eu ia falar. Eu falei assim, Jesus, e agora? Tá bom, Esther, obrigado. Eu falei assim, e agora, Jesus? Me ajuda aí. A Rita ministrou qual texto semana passada? Mateus 6. Inclusive ela não veio hoje, ela está passando mal. Depois você ore por ela, viu? A pressão dela ficou muito alterada hoje, ela não está legal. Eu falei com ela, fica quietinha em casa. A Karen ficou acompanhando ela, que se precisar de alguma coisa, ela vai pedir socorro a alguém. Então, ela ministrou sobre Mateus 6. Eu queria continuar falando de Mateus 6. Lembre-se que o tema do nosso ano é o quê? Perseguindo o avivamento. O tema do nosso ano é perseguindo o avivamento. Isso aqui faz parte da nossa perseguição por algo novo de Deus para nós. E em Mateus 6 fala da oração que nós tanto conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Vamos orar juntos bem devagarzinho? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feito na terra como... Tá bom. Preste atenção que a oração do Pai Nosso, ela inicia dizendo, Pai Nosso que estás no céu. E quando eu digo Pai Nosso que está no céu, eu estou falando de alguém que tem o governo sobre tudo e sobre todos. Eu estou declarando a magnificência de Deus. Eu estou declarando a grandeza de Deus. Eu estou declarando o tamanho dele e o tamanho meu. E ele começa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós declaramos a ele que o nome dele é santo. E como que nós vivemos mostrando que o nome dele, que ele é santo, sendo também santo, porque como criatura dele nós carregamos tudo, sede santo porque eu sou santo, diz o vosso Senhor. E essa palavra sede santo, se você procurar na Bíblia, tem pelo menos umas 10 passagens que cita a necessidade de nós entendermos que a santidade de Deus pode ser alcançada, claro que em menor proporção, por nós também. E como que nós alcançamos a santidade de Deus, uma melhor santidade, ou como nós parecemos mais com Ele? Tendo com Ele comunicação, estando perto dEle.
Por que Moisés subia no monte, quando ele descia, o seu rosto resplandecia? Se você conversar com todo homem e toda mulher que teve visão de anjo ou visão de Deus, o rosto é como? Resplandecente. Todo mundo que teve um encontro ou uma experiência sobrenatural com Deus, de ver anjos ou de ver a face de Cristo, todos eles relatam a mesma coisa. Eu não conseguia olhar no rosto, porque o rosto dele era muito resplandecente, e quando eu via, me vinha sobre mim um temor absurdo. E o texto continua: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Sabe, Deus tem um sonho a nosso respeito. Todo ser humano, ele nasce com a capacidade de sonhar. E se você não sonha, se você não tem uma mentalidade de sonho, eu preciso te dizer, você precisa estar mais perto de Deus, porque sonhar faz parte, é um dos atributos de Deus que é liberado também para nós. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos preocupar com o futuro, preocupar com conquistas, preocupar com novos relacionamentos, preocupar com novas realizações. Tudo isso faz parte daquilo que Deus já sonhou para nós. A pergunta que se faz, novamente, assim como na última vez que eu ministrei, os nossos sonhos estão alinhados com o céu ou apenas são desejos terrenos? Jesus Cristo aqui, ele ensina. Jesus Cristo todos os dias ao entardecer, ele ia buscar o Pai, ele ia ter relacionamento com o Pai. Por que ele ia ter relacionamento com Deus? Porque ele precisava de saber o que Deus queria dele no próximo dia. E ele ensinando a nós, a mim e a você, a alinhar o nosso sonho com o sonho de Deus, ele ensina: venha o teu reino e faça a tua vontade, na terra como no céu. E por que ele fala na terra como no céu? Porque no céu a vontade de Deus já é feita. No céu tudo que Deus ordena é cumprido. No céu tudo que Deus fala é feito. Tudo já é pré-estabelecido no céu, e da maneira que é pré-estabelecida no céu, precisa ser feito na terra também, através de mim. E o que isso vem revelar para nós? Que os nossos maiores sonhos, os nossos melhores sonhos, não vêm do nosso coração, vêm do coração de Deus. Aquilo que nós construímos para Deus, o que nós construímos para Deus, precisa ser aquilo que Ele nos pede. Preste atenção, nós temos alguns engenheiros aqui na igreja, arquiteto. Quando nós sonhamos, eu, por exemplo, leigo, eu sonho com uma casa, eu vou lá e risco a casa, correto? Faço um risco da casa e eu exponho tudo isso. Irmão, se você tiver um sonho, faça isso, desenhe o seu sonho. Desenhar o nosso sonho é fazer um ato profético e mostrar para Deus que nós desejamos algo para glorificar o nome dEle. E quando nós pedimos, se nós fazemos os nossos rabiscos para poder falar da casa que nós estamos construindo, do prédio que nós estamos construindo, inclusive nós precisamos fazer o desenho da nossa igreja, que Deus deu sonho para 3 pessoas, o mesmo sonho. Precisamos fazer isso para pregar ali atrás, para nós orarmos. Nós temos algumas pessoas aqui que podem fazer isso, depois nós precisamos fazer esse desenho. Já temos a oferta do trabalho de fazer o sonho. Porém, o rabisco que nós fazemos, aquilo que nós desenhamos, por mais que nós sejamos um desenhista extremamente profissional, nós nunca vamos conseguir colocar detalhes de estrutura. Nós não vamos conseguirmos calcular o que vai precisar na base, aonde pode colocar as colunas, como que pode ser o meu telhado, qual telha que eu posso colocar, porque dependendo da parede que eu fizer, eu não posso colocar um telhado pesado, eu preciso de dimensionar tudo isso, e isso quem faz é um engenheiro, isso quem faz é quem conhece. E preste atenção, Deus, quando sonhou algo a nosso respeito, o sonho dele é muito maior do que o nosso.
Ah, irmão, se o seu sonho é grande, deixa eu te falar, o sonho de Deus a nosso respeito é maior. E ele diz em Jeremias: bem sei o que eu penso a vosso respeito. Os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. Por mais que você pense em ser um grande homem, presta atenção, sua mente é muito limitada para você entender o que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos entender que para que a vontade dele seja feita na terra como já é feita no céu, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele é o nosso Pai. E um pai deseja entregar coisas boas para os seus filhos. Sabe? Antes de pedir as coisas, antes de pedir o pão, ele fala: venha o teu reino. Antes de pedir perdão, nós precisamos fazer a vontade de Deus. É o que a oração do Pai Nosso, que a oração modelo, nos mostra. Antes de pedir qualquer coisa, nós precisamos entender que a rendição do nosso coração precisa estar em primeiro lugar. E aí como que nós oramos? Venha o teu reino. Venha o teu reino. E o que significa dizer e praticar venha o teu reino? Significa uma grande ousadia de um homem, de uma mulher, dizer: Senhor, os seus sonhos são mais importantes do que o meu, e porque os seus sonhos são mais importantes do que o meu, eu quero sonhar os teus sonhos e não quero viver os meus, porque os seus sonhos são mais altos do que o meu. Então nós precisamos de abrir mão da mentalidade de arquiteto e viver uma vida de construtor. Por quê? Porque o arquiteto pega a planta baixa primeiro, o arquiteto não, o engenheiro civil pega a planta baixa e faz. E aí o construtor faz o quê? Dimensiona tudo. Aqui tem que fazer um buraco aqui, daqui 2 metros e pouco fazer outro, esse buraco tem que ter tanto de profundidade, tanto de largura, tanto. A dimensão do construtor, ela é obedecer. E preste atenção, Deus arquitetou algo incrível para nós. Deus arquitetou algo incrível para nós. Nós precisamos de abrir mão de querer dar um jeitinho nas coisas que Deus não quer, porque Ele deseja construir os nossos sonhos. Os sonhos que nós temos, nós precisamos entender, e o texto de Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe, o sonho de Deus é o céu invadindo a terra. É o céu invadindo a terra como? Através da minha vida e da sua vida. O céu precisa de alguém para ser embaixador dele e conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Entenda que todo espírito, para ter legalidade no mundo físico, ele precisa de um corpo. E Deus é espírito. E porque ele é espírito, ele precisa de um corpo para que ele venha habitar e dar as ordens para que esse corpo, que é o meu e o seu, venha obedecer e construir as grandes coisas que ele tem para fazer nesse lugar, nessa terra. Eu quero falar sobre alguns homens que viveram os sonhos do Senhor. Homens esses que entenderam que eles eram construtores, que Deus já tinha entregue algo para eles, e aquilo que Deus tinha entregue para eles era muito melhor do que aquilo que eles mesmos pensavam. Abraão tinha um sonho impossível. Abraão e Sara, Abrão e Sara, tinha mais de 90 anos, e Deus promete para eles um filho, só que tinha um problema. Além da idade, Sara era estéril. E preste atenção, nós estamos falando de construção de Deus para nós. Nós estamos falando de um Deus que constrói sonhos.
O sonho de Abraão e de Sara era ter um filho. Abrão significa pai. Abrão significa pai. Quando Deus transforma o nome dele de Abrão para Abraão, ele significa pai de multidões. E Deus então promete um sonho para um homem de quase 100 anos e para uma mulher de quase 100 anos que ainda era estéril. A promessa de Deus foi que eu vou dar um filho para vocês. Eles queriam ter um filho. Porém, o sonho de Deus era muito maior do que apenas um filho. Preste muita atenção nisso. O sonho de Deus para Abraão era muito maior do que apenas ter um filho. Deus queria que Abraão fosse pai de gerações. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Israel. Porque Deus é um Deus de geração. Deus é um Deus de geração. Dos capítulos 12 até o capítulo 15, no capítulo 12 ele manda, eu não lembro a ordem exata, mas é um no capítulo 12 e outro no capítulo 15, Deus chama Abraão 2 vezes. Em um dos 2 capítulos Deus fala com ele assim: sai de dentro de casa e olha para o céu. Olha para as estrelas. Quando Abraão sai de casa e olha para o céu, Abraão vê estrelas incontáveis. Deus vira para ele e fala assim: assim será a sua geração. Abraão queria só um filho, irmãos, ele não queria nada mais. A promessa, e Sara, quando Deus fala, Sara dá gargalhada, ainda, quando Deus promete que ia dar um filho. Sara morre de rir, fala assim: você está de brincadeira comigo, Deus, eu sou estéril, o velhinho aqui, esquece, pai. Mas preste atenção, sonhos de Deus não têm data de validade. E no outro texto Deus chama Abraão novamente e fala com ele: sai para fora da sua casa de novo, conta as areias do mar, se é que podes contar, pois então a sua descendência será como essa areia. A sua descendência será como essa areia. E quando Deus chama Abraão e fala com Abraão sobre esses 2 tipos de tipologia, né, sobre essas 2 imagens tipológicas, quando Deus chama ele e fala da areia do mar, Deus estava falando exatamente sobre o povo hebreu, o povo de Israel. Vamos colocar o povo hebreu e o povo de Israel no mesmo pacote, apesar de ser pessoas totalmente diferentes. Hebreu é uma coisa, judeu é outra, israelita é outra, mas vamos colocar tudo no mesmo pacote para que a gente venha entender. O povo hebreu, o povo de Deus peculiar, a menina dos olhos de Deus, um povo escolhido de Deus. O mundo inteiro odeia eles, irmãos. Essa semana, ontem, foi feito um acordo de paz, mas esse povo, ele sobrevive. Por que que eles ainda sobrevivem em meio a um caos? Israel é quase do tamanho do Espírito Santo e um mapa em volta deles, todo mundo quer matar aquele povo. Todo mundo quer matar aquele povo e o povo sobrevive, está ali firme. Está ali firme. E Deus estabelece essas 2 alianças, uma aliança terrena e uma aliança celestial, ou aliança eterna. E aonde entra a aliança eterna? Quando Deus fala com ele: Abraão, olha para o céu, e a sua descendência será como as estrelas do céu. Ali Deus está incluindo eu e você, porque nós não somos descendentes de Éder, nós não somos judeus, não somos um povo peculiar de Deus, mas fomos enxertados nele, através de Jesus Cristo. E quando Deus faz isso, Ele estabelece então essa aliança com toda a humanidade, porque o povo da terra fala da terra de Israel, e o céu fala daquilo que já estava estabelecido por Deus, porque o desejo de Deus foi alcançar a humanidade. O desejo de Deus, a Bíblia fala que Cristo morreu pelo mundo. Não fala que Cristo morreu apenas por uma raça, ou por uma etnia, ou por uma minoria de pessoas, mas Ele morreu pelo mundo.
E é nesse lugar que nós estamos, é nesse lugar que nós entramos. Mas Deus deu apenas um sonho a um homem. O sonho desse homem era ter um filho, era ser pai. Deus falou com ele: não, o seu sonho é muito pequeno. O que eu tenho para você é muito maior do que você pensa. Você não vai ser apenas pai, você vai ser pai de toda uma nação. Você vai ser pai de multidões. Através de você o mundo será tocado. E depois que vocês entenderem o propósito, ninguém mais esquecerá quem é o povo dele. E em Romanos 4,18 diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Irmão, você tem noção do que é isso? Abraão contra toda a esperança, em esperança, ele creu. Enquanto tudo estava conspirando e tudo era decreto para que ele não tivesse filho, tudo era decreto para que a descendência dele não existisse. Deus tinha um sonho para eles, um sonho humanamente impossível, mas no coração de Deus era possível, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nós precisamos entender que quando os nossos olhos estão voltados para Deus, quando o nosso coração está voltado para Deus, quando o nosso desejo é fazer aquilo que Deus nos pede, nós estamos deixando que os sonhos dele seja construído em nós e através de nós. Irmãos, nós não temos noção de quem nós somos em Deus. Essa semana uma médica ficou extremamente famosa no mundo inteiro, porque depois de 20 anos de estudo, ela descobriu algo que fez um homem paraplégico andar. Eu vi o homem andando, eu falei assim, não. A sentença para aquele homem era estar numa cama, ele mexia só o pescoço. Eu assisti uma das entrevistas e ela falou, ele perguntou assim, porque para nós é algo que acontece rápido, uau, descobriu algo que fez o homem andar. Aí o repórter perguntou para ela, quantos anos de estudo? Ela falou assim, 20 anos. Ele, meu Deus, 20 anos é uma vida. E ela disse, é uma vida, para que várias vidas voltem a ter uma vida normal. Eu não tenho dúvidas de que talvez o pai dessa doutora, dessa médica, talvez nunca pensava que ela tinha capacidade de fazer isso. Irmãos, os nossos sonhos são minúsculos, nós somos míopes espiritualmente em relação às coisas de Deus. Os nossos sonhos são extremamente pequenos, nós não temos noção. Você já pensou algum dia que você pode ser usado para impactar o mundo com uma coisa muito simples? Você já pensou isso? Talvez você não tenha pensado, mas deixa eu dizer, existem homens e mulheres de Deus que precisam estar alinhados com Ele, para que tudo aquilo que Ele precisa seja estabelecido na terra, para que o nome de Deus seja engrandecido. Abraão creu contra a esperança. Abraão acreditou quando Deus falou com ele, porque, irmão, Deus falou. E se Deus falou, quem sou eu para dar opinião naquilo que Deus fala? Se Deus falou com Abraão, ele entendeu que realmente Deus daria. A maneira que Deus ia dar o filho para Abraão, porque assim, irmãos, Deus fala que vai fazer. E o método dele pode não ser o nosso. Na verdade, quase sempre não é. Na experiência que eu tive, nos meus dias, assim, eu nasci num lar cristão, pelas experiências que eu já vi de 40 e poucos anos, nem sempre é do jeito que a gente pensa. Você pensa, Deus usa outra coisa totalmente diferente. Vamos falar de outro homem de Deus, que decidiu entender que os sonhos de Deus eram melhores do que os deles? José. Nós já falamos desse homem. José significa aquele que ajuda, o cooperador. José, ele teve um sonho aonde o sol, a lua, as estrelas se dobravam perante ele. Ele teve um sonho de 12 feixes que se dobravam diante dele. Quando ele conta o sonho para os seus pais,
Nem seus pais acreditaram. Falou que, menino, você está muito prepotente. Me ajuda aí. Você está se achando demais. Ele falou assim, estou te contando um sonho, pai. Alguns anos depois, José foi um sonhador, um homem que entendeu o projeto de Deus, mas passou por um processo terrível. José, seus irmãos pensaram em matar, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi preso depois disso, foi vendido como escravo, no tempo de escravidão, aonde todos os sonhos dele, qual foi o sonho dele? Que 12 feixes se dobravam sobre ele, que o sol e as 12 estrelas se dobravam perante ele. Algum preso sonha uma coisa dessa? José estava preso, irmãos, mas sonho de Deus não tem validade. Sonho de Deus não tem validade. Tudo é possível ao que crê. José continuou a sua vida. José continuou a sua vida apenas obedecendo aquilo que Deus fazia. E em dado momento, José, depois de passar por vários processos, ele chega a um lugar de governo. Acima de José só tinha o faraó, o bonitão lá do Egito. José mandava e desmandava em tudo, porque um homem de governo que entende o propósito de Deus, ele não tem outro lugar a chegar a senão governar tudo aquilo que Deus colocar na mão dele. José entendeu isso e ele só fez. E José literalmente ele foi no flow da vida. Ele foi indo, acontecia os negócios, ele pá, só que ele tinha uma coisa, ele era íntegro. Uma vez a mulher de Potifar tentou pegar ele, ter relação sexual com ele, ele saiu, literalmente saiu correndo pelado, porque a roupa ficou na mão dele e ela virou para o marido e falou assim, ele tentou me estuprar. Vai José de novo para a cadeia, falsamente acusado de cometer algo. Só que existe algo no processo da construção de um sonho, Deus modela a nossa vida. Irmãos, eu não sou aquele cara que fica horas e horas pensando em algo, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer. Eu sou meio assim, vamos fazer, vamos embora. O dia que eu cheguei aqui, esse monte de parede, eu já falei com você, eu preciso de uma marreta para quebrar tudo. Jusimar, não pastor, pelo amor de Deus, você está doido, não precisa quebrar isso não, moço. Isso aqui é só cortar isso aqui, dá para usar isso aqui para fazer isso aqui. Eu falei, não, moço. Eu falei, dá, vão comigo, acredita em mim. Eu falei assim, Josimar. Ele falou, vai por mim. Ele virou para mim e falou assim, cola em mim que você é sucesso. Eu falei assim, estou indo. Mas eu não tinha visão disso aqui, irmãos. O meu negócio era só quebrar as paredes para ver o que ia dar. Estou sendo sincero, posso ser? Estou em casa, não estou? Somos família. Eu iria quebrar para ver o que ia dar, irmãos. Começamos a quebrar. E um dia eu cheguei aqui e vi algo amplo, e aí faltava isso aqui. Eu fui pressionado a quebrar mais uma parede. A Mari virou e falou assim, pastor, vem cá, preciso falar com você. Quando a Mari fala, preciso falar com você, eu falei assim, vem bomba. Aí respirei fundo, ela falou assim, o senhor está pensando em quebrar aqui? Eu falei assim, Mário, daqui uns dias, eu tenho muito serviço para fazer. Ela falou assim, você vai fazer daqui uns dias? Por que não fazer agora? Eu fiquei sem dormir a noite inteira pensando nesse trem. No outro dia eu vim para cá de novo, olhei e falei assim, vou quebrar. O nosso sonho, irmãos, é muito míope. O sonho de Deus para essa igreja é muito maior do que nós pensamos. E preste atenção, eu quero colocar algo na sua mente. Eu preciso, como dizem os coaches, eu preciso instalar um drive na sua mente. Preste atenção, e é sério, eu estou falando sério mesmo, não estou brincando não. Eu preciso instalar esse código na sua mente, esse código não, esse drive na sua mente. Porque se instalar o drive fala de quem trabalha com software, né, com computador. Mas nós precisamos entender que o tamanho de uma igreja, e isso eu não quero dizer que nós não vamos crescer, tá?
Eu preciso dizer que, se você olhar toda a igreja, que é uma igreja relevante, ela começou a fazer coisas relevantes quando era ainda um embrião. Irmãos, presta atenção. Quando eu ganhar na loteria, eu vou dizimar. Esquece, você não vai ganhar na loteria. Quando eu ficar rico, eu vou montar uma creche. Esquece, você não vai ficar rico para montar creche. E se você ficar rico, você não vai montar a creche. Simples assim. Primeiro que Deus não trabalha com troca. Deus trabalha com o propósito de construção de um sonho. Irmãos, eu vim de uma cidade e vim de uma época onde 90% da igreja do meu pai, que era uma igreja grande, uma igreja média, de médio porte, né, que 150 membros, 200 membros, não lembro, exato, 90% dos membros ganhava menos de um salário mínimo. Meu pai é doidão, irmãos. Meu pai chegou um dia na igreja e falou assim: eu quero fazer com vocês hoje um desafio. Eu não aceito, final do ano eu não quero ninguém pagando aluguel. Com um ano, irmãos. Final do ano não tinha ninguém da igreja pagando aluguel. Meu pai sentava com eles, fazia o trabalho que vocês fazem. Vem cá, quanto que você ganha? O que dá para fazer aqui? Vamos sentar, vamos fazer. Meu pai é um ótimo administrador. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você faz isso aqui que vai dar certo, vamos fazer. Compra seu lote. Compra o seu lote. Vai lá, conversa. E meu pai ligava para o pessoal, para construção, material de construção. Libera o que ele precisa aí para construir, que eu garanto. Ele ia lá e pegava tudo enquanto tem, construía a casa. Quando estava no final do ano, estava todo mundo em casa. Preste atenção. Os nossos sonhos, a nossa visão em relação à visão de Deus é míope. Os nossos sonhos em relação aos sonhos de Deus, ele é muito pequeno. Então, por favor, viva os sonhos de Deus, que é muito melhor. Os sonhos dele são maiores do que os nossos. José chega no final, quando José, ele um dia olha o mundo inteiro passando fome. Aonde tinha comida? Aonde o homem de Deus que colocou seus pés estava. O lugar onde ele nasceu não tinha comida. Israel, que era o povo peculiar de Deus, estava passando fome. O mundo inteiro estava numa crise alimentícia. Ninguém tinha de comer. Aonde tinha comida? Aonde o homem que viveu os sonhos de Deus estava com seus pés fincados. E eu quero te dizer, não importa onde você esteja, se você vive os sonhos de Deus, não importa onde você esteja, onde você pisa, ali se torna uma embaixada do reino de Deus, porque o reino está dentro de vocês. Em Gênesis 50, 20 diz o seguinte, José diz: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. No final das contas, José encontra novamente os seus irmãos e os seus pais. O seu pai não sabia que José era vivo. E José então restaura a aliança com a sua família através de uma fome mundial, de uma catástrofe mundial. Todos nós sabemos, um homem que viveu um processo dificílimo, mas viveu os sonhos de Deus. O processo pode ser difícil, irmãos, mas deixa eu te falar, no final era José que deu de comer o mundo inteiro. O mundo inteiro alimentou daquilo que saía das mãos de José. A canetada para liberar comida para todo mundo era a mão de José que dava. Nós estamos falando de mundo. E o pai dele não pensou nisso. Eu não tenho dúvidas, o pai dele nunca pensou que ele poderia alimentar todo mundo. Não apenas uma nação, não apenas um estado, não apenas uma cidade, o mundo. Neemias foi um outro homem de Deus que deixou-se construir o sonho de Deus através da sua vida. Neemias, todos nós sabemos, nós ministramos alguns dias sobre a vida dele. Ele era copeiro do rei. O que é o copeiro do rei? É aquilo que bebe tudo que o rei vai beber antes e que come tudo que o rei vai comer antes. Então coloca uma mesa de comida aqui, ele vem cá, experimenta de tudo, e se ele não morrer, o rei come. É sério, é verdade. Porque antigamente eles tentavam matar as coisas envenenadas, então essa é uma proteção. Você nunca viu, presta atenção nisso. Se você não prestou atenção, você não vai ver presidente de país nenhum bebendo água em qualquer lugar.
O único que bebia para tudo quanto é lado é o Bolsonaro, que vivia bebendo caldo de cana para tudo quanto é canto. Mas eles não bebem. Todo homem, todo governador, eu não sei o nome que dá, mas esses presidentes do país, quando eles chegam em algum lugar, teve inclusive um presidente que alguém ofereceu água a ele, que ele engasgou, ele não bebeu a água que eles ofereceram. Aí veio o secretário dele, entregou a água para ele. Neemias era copeiro, era um homem que era responsável pela vida do rei, ele comia tudo. E Neemias um dia estava muito chateado, muito triste, e o rei vê que a feição dele estava aborrecida, ele falou: o que está acontecendo com você, Neemias? Neemias contou o sonho dele para o rei. Rei, o meu sonho é reconstruir os muros da cidade de onde eu nasci, porque os muros foram derrubados, a cidade onde eu nasci está uma catástrofe, e eu desejo reformar aquilo. Eu não quero fazer um palácio, eu não quero fazer o templo, eu não quero fazer isso, mas eu quero apenas construir aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Eu quero construir um sonho que Deus plantou dentro do meu coração, e esse sonho é reconstruir os muros. E por causa do coração desse homem de manifestar a glória de Deus através de uma coisa tão simples aos olhos de muitas pessoas, Neemias então reconstrói, restaura e restitui os muros de Jerusalém. Neemias não sonhou com o palácio, no palácio ele estava. Irmãos, eu vou te falar um negócio: se fosse eu que estivesse no palácio no lugar de Neemias, provavelmente eu não iria largar um lugar de palácio para ir fazer massa e reconstruir muro. Precisa ter uma convicção muito grande no coração daquilo que Deus nos pede. Eu não sei se vocês conhecem um homem chamado Reinhard Hitler. Alguém conhece ele? Reinhard Hitler. Ele é um australiano, esse homem morreu e reviveu. E ele é um homem multimilionário ou bilionário, não sei, herdeiro. E ele morreu e ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele virou e falou assim: eu não quero saber de trabalhar, dinheiro para me viver o resto da vida eu tenho, eu vou fazer a obra de Deus. Esse homem, no início do ano passado, eu assisti, Deus falou com ele várias coisas que iriam acontecer no Brasil. Tudo que Deus falou com ele na live que ele fez, aconteceu. Detalhe que ele dava. É um profeta, um homem de Deus, assim, absurdo naquilo que Deus mostra para ele. Ele é um profeta, literalmente. Esse homem largou toda a sua riqueza para fazer a obra de Deus. Eu falei assim: Jesus amado, que coisa incrível. Mas Neemias, ele estava no palácio, mas não se preocupou com o palácio, porque o propósito da vida, aquilo que Deus, o sonho que Deus plantou dentro do coração dele, era muito maior do que ficar no palácio, tendo a melhor vida que um homem pode ter. Ele chorou, ele orou, ele planejou e ele construiu aquilo que Deus pediu. Existiu uma mulher também que aceitou fazer parte do sonho de Deus para a terra, para a humanidade. O nome dessa mulher foi Maria. Maria foi uma mulher que estava com seu ventre disponível para que o Deus encarnado viesse nascer. Deus sonhou trazer Jesus para o mundo, mas ele precisava de um corpo. E ele fala assim: eu vou usar Maria. Maria estava desposada. Desposada na Bíblia é uma noiva que já tem um compromisso, já tem a data do casamento, e ela ainda não casou, mas já está desposada. E Maria estava desposada quando um anjo aparece para ela e fala: o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e de você nascerá o Filho de Deus. Maria: oi? É isso mesmo. Quando ela conta para José, José, mais doido do que Maria, fala assim: ok. José protegeu a mulher, irmãos. José foi um sacerdote absurdo.
José é a tipologia de um homem de um sacerdócio. Ele acreditou na sua esposa, ele acreditou do que viria dela. E essa mulher, ela colocou o seu ventre, a sua vida à disposição para cuidar do Filho de Deus. Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher, mas ele olhou para Maria e falou assim: é ela. E ela vira e fala: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Está escrito em Lucas 1,38. Preste atenção, sem rendição, lembra do texto que nós lemos? Sem rendição não existe cumprimento de propósitos. Pai nosso que estás nos céus, Ele está lá e eu estou aqui. Ele manda, eu obedeço. Ele dá ordem e eu sou submisso. Santificado seja o teu nome através da santidade que existe no Senhor. Essa santidade vai ecoar em mim e através de mim eu vou mostrar a tua face por causa da santidade que existe em mim. Porque eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo na terra. Eu sou a imagem e semelhança do Criador, que é o Todo-Poderoso. Nós nos rendemos. Venha o teu reino. Ou seja, o sonho que o Senhor tem sobre nós pode ser cumprido. E existem alguns princípios para que esse sonho seja cumprido, assim como cumpriu na vida de Abraão, assim como cumpriu na vida de José, assim como cumpriu na vida de Neemias, assim como cumpriu na vida de Maria. E uma das coisas principais é chamado submissão, que também está na oração do Pai Nosso que nós lemos, que nós acabamos de recitar no início. Sabe, a submissão, ela é uma chave incrível que nos faz andar mais longe. Vou falar de novo, a submissão é a chave que abre muitas portas para a nossa vida. A submissão é um combustível que nos leva muito mais longe. Um homem e uma mulher submisso e que faz aquilo que Deus deseja, ele consegue construir algo incrível. Porque se o nosso sonho for feito e não o sonho de Deus, esse sonho acaba virando um ídolo para nós. Porque aquilo que nós construímos para nós, o que nós construímos para nós, não desejamos que ninguém toque, que ninguém pega. Mas quando nós construímos algo para Deus, nós pensamos em outros e não na gente. Nós precisamos dizer: seja feita a tua vontade. Essa palavra, seja feita a tua vontade, fala da submissão de um homem e de uma mulher de Deus que deseja entregar a sua vida para que os sonhos dele sejam estabelecidos na terra. Outra coisa muito importante é a espera. Irmãos, Deus fez a promessa para Abraão, Deus fez a promessa para José, Deus fez a promessa para Maria, Deus fez a promessa para Neemias, Deus fez a promessa para vários homens de Deus. A promessa que Deus nos faz, nem sempre ela é de imediato. Abraão esperou 25 anos, José esperou 13, Davi foi ungido rei, enquanto estava cuidando das ovelhas de seu pai. Davi foi ungido rei enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Davi acabou de ser ungido, Samuel vai embora e Davi faz o quê? Volta a cuidar das ovelhas. Davi entendia que apesar dele ter legalidade no mundo espiritual, porque a autoridade espiritual vem primeiro do que a terreno, do que a física, ele sabia que ainda não estava no tempo dele governar sobre Israel. Irmão, você pensa só, se você hoje for ungido a rei do Brasil, amanhã você já vai colocar no Instagram: próximo rei do Brasil. Amanhã Davi voltou para o lugar onde ele estava. Ele esperou 15 anos depois da primeira unção, 15 anos depois que ele foi ungido esqueci do nome do lugar, que ele foi ungido na casa do seu pai, em Samar. 15 anos depois ele assume como rei de Hebrom. Depois de alguns anos que ele assumiu sobre o Israel todo unificado. Nós precisamos entender que a espera faz parte do processo de um homem e de uma mulher que está construindo algo para Deus.
Irmãos, eu estou doido querendo ver isso aqui pronto. Essa semana eu vou terminar tudo. Domingo nós vamos ter a quarta da bateria. Domingo nós vamos ter o gabinete pronto funcionando. Domingo nós vamos ter tudo pintadinho. Domingo nós vamos ter tratamento acústico. Espere e verás. Domingo, inclusive, domingo nós vamos fazer a inauguração oficial do templo. Consagrar esse templo a Deus, esse novo templo. Nós precisamos entender. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim: Jesus, que tanto de trem. Vou começar a fazer, e doido querendo ficar pronto. Mas não adianta, irmão, ninguém consegue fazer uma coisa do dia para a noite. A espera precisa fazer algo, você fazer parte da nossa vida. Em Eclesiastes 3:11 diz: tudo que Deus formou, tudo Deus fez formoso no seu tempo. Tudo que Deus faz é perfeito, mas perfeito no tempo dele, não no nosso. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que a resistência ou a resiliência precisa fazer parte da nossa vida para que nós venhamos estabelecer os sonhos de Deus na terra. Por quê? Porque o inferno se levanta. A irmã Sônia falou aqui: irmãos, fique de pé, porque o diabo lê a linguagem corporal. O diabo sabe ler o que você está pensando. Por que o diabo sabe ler muitas coisas que nós pensamos? Porque os nossos pensamentos são expressos através da nossa face, através do nosso corpo. O nosso corpo, a nossa face, as nossas microexpressões. Homem sabe hoje ler. Nós precisamos entender que a resistência precisa fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque o inferno sabe do know-how que você tem. O inferno sabe do potencial que você tem. Por causa disso, ele tenta atrasar o processo de Deus na sua vida. Porque existe apenas uma pessoa que pode impedir o processo de Deus na nossa vida. Que essa pessoa somos nós mesmos. A única pessoa que pode impedir o processo de Deus na nossa vida somos nós. Eu sou o único responsável pelo não cumprimento do projeto dos sonhos de Deus na minha vida. Eu sou o único responsável. Mas eu preciso entender que nem tudo é do dia para a noite. José foi tentado pela mulher de Potifar. Ele não caiu. Neemias enfrentou homens zombadores. Sanbalate e Tobias estavam lá. Não, vai dar certo. Você está de brincadeira agora. Não vai dar certo. Irmãos, Paulo enfrentou prisões, enfrentou naufrágios. E por causa disso ele venceu e disse: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa já me espera. Sabe, resistir aquilo que vem contra a nossa vida é provar que o sonho que tem plantado no nosso coração não é nosso, mas é eterno. Resistir às tentações e às dificuldades para cumprir o sonho de Deus na nossa vida é mostrar que esse sonho não é nosso, que esse sonho vem de Deus, porque se fosse nosso, a gente não dá conta de resistir. Por que tantos projetos que nós começamos, nós não conseguimos dar fim nele? Muito simples, porque os projetos não nasceram no coração de Deus, que se nascesse do coração de Deus, Deus te dava força para suportar até o fim. Uma outra coisa, nós precisamos entender que antes de realizar o sonho de Deus, Deus precisa transformar primeiro a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. Deus precisa transformar o nosso coração, a nossa vida e a nossa mente. Talvez o sonho da Radassa seja ser uma motorista de Fórmula 1. A Radassa tem 2 anos, né? 2 anos. Aí digamos que o sonho dela é ser uma motorista de Fórmula 1. Nem porque o sonho dela é de ser uma motorista de Fórmula 1, eu vou colocar ela no carro e falar assim: vem cá dirigir com o vovô, vem. Vai dar certo, irmão? Não dá. Deus precisa transformar de dentro para fora. Nessa transformação de dentro para fora, Ele vai moldando a nossa vida e implantando o caráter dele em nós. Através da implantação do caráter dele, Ele nos transforma. E através da nossa transformação, o sonho que Ele plantou na nossa vida começa a ser gerado, começa a tomar vida, começa a vivificar nos nossos olhos. Deus, antes de realizar sonho, Ele transforma o nosso coração.
José, quando entra no Egito, ele entra como escravo. José, quando ele entra no Egito, ele entra como escravo. O povo de Israel, quando entrou no Egito, entrou como escravo. Mas José, lá dentro, ele viveu os sonhos de Deus. Porque nós precisamos entender que Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Ele entrou como um menino mimado. Se você ler a história de José, José era um menino mimado, tá? José era cri-cri, era menino do papai. Ele ficava dedurando os irmãos dele. José era terrível, irmão. José plantou muita coisa aí, infelizmente, nós estamos falando. Nem tudo aquilo que nós vivemos de dificuldade é Deus que colocou, algumas coisas é a gente que planta. José era cri-cri. Ele, pai, você mandou os meninos cuidar dos bois, está lá tomando banho no rio lá, fazendo brincando, tem 2 horas que eles estão brincando lá no rio lá, e o serviço que você mandou fazer não fez não. Aí vai lá, os meninos estão apanhando, toma couro por causa do José. José era mimado. Ele entra no Egito como escravo, menininho de mamãe. Sai dali um homem maduro, governante, que mandava em todo o Egito, e através dele o mundo inteiro teve alimento para não morrer de fome. Davi, quando ele entra no campo, ele começa a sonhar os sonhos de Deus, e ele tem os seus tempos, onde ele escreve os salmos incríveis. Ele entra como um pastor de ovelha, irmãos, um tangedor de harpa, que atraía a presença de Deus com muita simplicidade. E quando ele sai, termina sua vida, ele termina construindo o templo, mas ele termina chamado o homem segundo o coração de Deus. Preste atenção, o sonho de Deus precisa primeiro moldar o nosso caráter para que aquilo que Deus nos pede seja materializado. Eu quero te dizer que Deus te trouxe nessa noite para que você entenda que o maior desejo dele é construir os sonhos em você. O maior desejo de Deus é que nós vivamos uma vida superabundante. O maior desejo de Deus é que aonde os nossos pés sejam colocados, nós venhamos ser prósperos. E aqui eu não estou falando de dinheiro não, tá? Estou falando de prosperidade. Prosperidade, a menor coisa que nós recebemos quando somos prósperos é dinheiro. Porque prosperidade fala de uma vida. E dinheiro é algumas coisas que nós temos na vida. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, esse lugar é governado. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem nos preparado para cumprir a vontade dele. Eu quero te dizer, Deus está te preparando para que o sonho dele venha a ser cumprido na sua vida. Deus está nos preparando para que os sonhos dele sejam realizados neste lugar. Aonde você foi plantado por Deus, seja na escola, seja no trabalho, seja no seu ministério, na igreja, você foi plantado para cumprir algo que Deus colocou na sua mão, e esse algo que Deus colocou na sua mão não é por acaso. Amém. Respeite o processo, passe por tudo, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele tem nos preparado para cumprir algo. Nós estamos construindo, nós somos construtores. Mas quem nos deu a planta, quem fala o que precisa ser feito, é Deus. Porque nós somos filhos obedientes. Existem promessas preparadas na nossa vida para cumprir. Existem promessas para ser preparadas para a nossa vida, para nós cumprirmos. Os sonhos de Deus para a nossa vida são maiores do que os nossos. Eu queria que você colocasse de pé, eu gostaria de orar com você. Porque Deus tem plantado sonhos no meu coração. Deus tem plantado sonhos no coração de vocês. Eu não tenho dúvida. E eu quero te dizer, o nosso papel não é desenhar no papel. O nosso papel não é querer fazer algo. O seu papel e o meu papel é obedecer aquilo que Deus tem nos pedido. E preste atenção, quando você entrega os seus sonhos para Deus, quando você coloca o reino dele em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como já é feita no céu. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor ordenar, eu vou fazer. Amém. Ah, Jesus, nós queremos dizer ao Senhor, Pai,
que nessa noite nós entregamos nossos sonhos a Ti. Nós entregamos a Deus os maiores sonhos do nosso coração, para que o Senhor venha nos fazer homens e mulheres obedientes. Pai, venha transformar o nosso caráter, venha transformar a nossa vida, venha transformar o nosso coração, venha transformar a nossa mente, para que o Teu nome seja engrandecido, para que nós venhamos, Pai, levar o Teu nome mais longe. Nós queremos ser parceiros daquilo que o Senhor tem para fazer na terra. Que a nossa mão seja usada, que os nossos pés sejam usados, que a nossa mente seja usada, que a nossa boca seja usada para liberar aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Nós nos colocamos, ó Deus, ao Teu inteiro dispor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore a Deus. Jesus. Jesus. Yeah.